O que é o fluxo digital na odontologia? Muitos acham que essa tecnologia ela é algo de muito inovador recentemente aplicado, mas sabia que não? Essa tecnologia está entre a nossa profissão desde a década de 80, quando se usava o CEREC. Só que a evolução, a melhoria dessa tecnologia, a gente consegue observar nos tempos atuais. Mas falar que o fluxo digital é algo do futuro, você está muito enganado. O fluxo digital está mais presente do que você pode imaginar. Por que que o fluxo digital, ele pode ser o futuro, embora eu te afirme que ele é o presente da odontologia? Porque ele transforma a odontologia nos seus paradigmas em relação ao conforto promovido ao seu paciente e ao nosso também. É claro que quando comparamos com a odontologia convencional, e ela, como todos nós sabemos, há tantos anos é sucesso, entrega resultado, o fluxo digital entrega tanto quanto ela. O que é necessário é que haja entre os profissionais e os técnicos um treinamento ideal e o contínuo desenvolvimento dessa tecnologia para que o maior beneficiado sejam os nossos pacientes. Eu estou gravando esse vídeo porque eu tenho a convicção que se você não se adequar à realidade do fluxo digital na atualidade, necessariamente você pode estar fora do mercado de trabalho. Olá, eu sou a Bianca Caroline, cirurgiã dentista especialista em prótese e pós-graduanda na Universidade Federal de Uberlândia, e estou aqui para mostrar para você que no seu dia a dia nós devemos ir muito além da técnica. Em relação à minha prática diária no fluxo digital, há uma média de atendimento de 150, 200 pacientes nesses últimos 2 anos. Até porque a pós-graduação ela é focada nesse fluxo digital. Eu não estaria falando de algo que eu não faço na minha prática clínica aqui para vocês. Então, nesse primeiro vídeo da série, falaremos sobre o fluxo digital na odontologia e o que você precisa saber sobre ele. Quando que o fluxo digital impactou na minha vida? Como todos sabem, eu sou especialista em prótese dental desde 2011. Só que a prótese dentária, ela é presente na minha vida desde quando eu entrei na faculdade, desde 1998. Quando veio o desafio na pós-graduação de sair da minha zona de conforto da odontologia convencional para começar a aplicar o fluxo digital no meu dia a dia, claro que houve uma insegurança, mas depois do treinamento é muito claro o quanto isso contribui tanto para o nosso dia a dia quanto para o conforto do paciente. Então, numa moldagem convencional, quando nós temos todos aqueles passos onde a necessidade do manuseio do material de impressão, do preparo da boca do paciente e explicar para o paciente que vai ser um momento de um certo desconforto, mas necessário para o resultado final ficar adequado. Quando você pega um scanner e que vê que toda essa preparação na odontologia convencional dura em média aí até meia hora, dependendo do tamanho do caso, e com um scanner, só a impressão propriamente dita de uma arcada, você consegue fazer em 2, 3 minutos depois de que você adquire uma certa experiência. Isso realmente não tem preço, nem para nós profissionais, nem para o paciente. É realmente, se você quiser falar só de marketing, e não é só sobre isso, é encantador. E para quem é esse vídeo? Esse vídeo é para você que tem dúvida em relação ao investimento no fluxo digital e para você, paciente, que busca um maior conforto no seu tratamento e na entrega com uma maior agilidade da sua reabilitação oral. E qual é a relevância do fluxo digital na odontologia? Primeiro, quem gosta de ir no dentista? Porque realmente é uma experiência que, num primeiro momento, nos causa um pouco de desconforto, mas o fluxo digital, ele faz com que a sua experiência paciente, ela seja muito mais agradável, porque você não tem aquele desconforto quando nós estamos falando de reabilitação oral, daqueles alginatos abundantes na boca, escorrendo, engasgando, dando ânsia de vômito, porque a caneta do scanner, a ponteira do scanner, ela não necessita que nós utilizemos materiais para impressão. E para o profissional,
Tempo é algo extremamente relevante hoje em dia. O tempo com o uso dessa tecnologia, ele é muito menor para nós fazermos uma entrega muito melhor ou tão melhor quanto na odontologia convencional. Em resumo, quais os benefícios de forma geral do fluxo digital no nosso dia a dia? Primeiro, tempo. O tempo ele é muito reduzido quando a gente faz uso dessa tecnologia, quando temos já alguma experiência. Conforto, tanto do paciente quanto do profissional. Qualidade. A qualidade do fluxo digital, ela é muito semelhante e em algumas circunstâncias até melhor do que o que a odontologia convencional oferece. Qual a revolução que o fluxo digital causa na odontologia? Eu até reformulo essa pergunta. O que ela já está causando na odontologia? Pacientes que precisam, por exemplo, fazerem cirurgias grandiosas, o fluxo digital proporciona um planejamento que, antes disso ser aplicado na boca do paciente, há a possibilidade de um treinamento desses procedimentos num protótipo para depois, através de um guia cirúrgico, poder ser levado à boca do paciente com mais conforto, com mais segurança, sem uma exposição a alguns riscos que numa cirurgia convencional poderia acontecer. Em relação à aplicação do fluxo digital na odontologia, é bastante ampla. Podemos aplicar nas próteses, na reabilitação oral, pode ser aplicado nas cirurgias, quando os profissionais têm que lançar mão dos ditos guias cirúrgicos, e na DTM, fazendo o uso de impressão de placas estabilizadoras. Falando um pouquinho mais do uso desse fluxo na reabilitação oral. Vamos partir do princípio, obviamente. O paciente chegou ao seu consultório. O fluxo digital ele tem algumas etapas a serem cumpridas. Então, nós temos a etapa de CAI, CAD e CAM. O que é a etapa do CAI? É a etapa onde, ao invés de nós fazermos uma moldagem convencional, nós vamos lançar mão do scanner para capturar as imagens que vão imediatamente aparecer na tela de um computador. O quanto isso impacta? É só eu perguntar para você que tem ânsia de vômito, o quanto mais confortável, ao invés de uma massa enchendo a sua boca, você simplesmente ter uma câmera captando toda a sua arcada dentária de forma imediata e sem tanto desconforto. Inclusive, para você que ainda não entrou em contato com a tecnologia, esse é um exemplo de um scanner intraoral, onde aqui na sua ponta nós temos a captação da imagem e, nesse caso, uma imagem através de vídeo que imediatamente vai ser projetada na tela de um computador. Nós não precisamos daquelas massinhas, alginatos, silicones para poder fazer essa impressão. Além do CAI, nós temos também o CAD. O que é o CAD? Lembre-se que nós temos na tela do computador a imagem da arcada capturada. Agora, nós precisamos levar a um software de desenho para que o trabalho seja executado. Indo para a reabilitação oral, uma coroa, por exemplo. E teremos então escaneado o preparo com o scanner. Esse preparo agora precisa receber o desenho de uma coroa. Onde que ele vai ser realizado? No software de CAD, no software de desenho. E a odontologia, ele tem softwares gratuitos, como o Mesh Mixer, mas também tem o Exocad. E aí depende do profissional aonde ele melhor se adequa para poder fazer este desenho. Uma dica que eu te dou: se você está se formando agora, sabia que no mercado existe uma falta muito grande de cadistas? Porque às vezes esses profissionais, eles têm uma expertise no desenho, mas ele não sabe de função. É algo que vale a pena pensar para se preparar nesse futuro tão presente que é o fluxo digital. E por último, nós temos o CAM, que é a etapa de manufatura. E a manufatura, ela pode ser um processo aditivo, como nós observamos nas impressões, nas impressoras 3D, uma grande evolução que esses equipamentos nos trazem hoje em dia. Falaremos mais sobre isso nos próximos vídeos. E nós temos também a manufatura de subtração, que é o que as fresadoras nos entregam. Qual é melhor, qual é pior? Não existe essa
relação de melhora ou piora. Existe sim o que é necessário, o que se busca quando se faz a opção por uma manufatura aditiva ou uma manufatura subtrativa. Resumindo, fluxo digital é o presente. Se você ainda tem dúvidas se deve utilizá-lo, não tenha mais. Ah, Bianca, mas isso é um investimento muito alto. Concordo, mas quem disse que você precisa investir num scanner imediatamente? Sabia que existem serviços de scan service? Ou você pode, junto com uma clínica de radiologia que tenha um scanner, combinar com o seu paciente dele ir até a clínica para fazer esse escaneamento. E às vezes você fala assim para mim: ah, mas o paciente vai querer sair, ou eu não quero pagar por esse scan service. Reflita. Se chega uma pessoa e fala para você que você terá mais conforto, que o tempo pode ser reduzido e que a qualidade é semelhante e algumas vezes até melhor do trabalho a ser entregue, você não iria refletir se não vale a pena? Agradeço a sua audiência até aqui. Esse é um tema de assuntos inesgotáveis e, por favor, entenda que o fluxo digital ele precisa ser melhor desenvolvido, melhor estudado por você para aplicação na sua clínica diária. Porque já dissemos aqui que o impacto tecnológico ele é imenso, mas a satisfação que você proporciona ao seu paciente, essa tem muito valor. E se eu puder contribuir em mais alguma coisa em relação a isso, deixa aqui seu comentário que a gente produz mais vídeos em relação a esse tema tão relevante. Um grande beijo e até a próxima. Eu te convido a assistir esse vídeo todo e se ao final contribuir, deixa seu like aqui, isso nos motiva muito a continuar produzindo conteúdos como esse, que pode fazer diferença no seu dia a dia.